E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica nessa semana super especial Fuvestona que a gente está fazendo aqui. Estamos fazendo essa semana especial Fuvest para vocês. A gente já fez alguns conteúdos aqui, além de destrinchar quais são os temas mais cobrados nos últimos 5 anos, a gente já fez aqui questões com revisãozinha aí de história do Brasil. A gente falou de República Oligárquica, República Liberal, a gente falou e antes a gente falou dos principais temas, os temas mais cobrados que foram Segundo Reinado e também Sistema Colonial. Hoje a gente vira a chave, mas ainda dentro da história, para falar de história geral. Porque agora a gente vai ver hoje os dois temas mais cobrados nos últimos 5 anos da segunda fase da FUVEST, que são Guerra Fria e imperialismo. Então, mundo contemporâneo aí para vocês. Então, já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, você sabe que janeiro é um mês, dezembro e janeiro são meses bem complicados para quem trabalha com conteúdo voltado para vestibulares no YouTube, de maneira geral para o YouTube, né? Você tem redução de engajamento e tudo, então o seu like, o seu engajamento, você comentar qualquer coisa, fazendo crítica construtiva, é sempre muito importante, ou me mandando uma mensagem de carinho, sabe? De afeto, é muito importante pra gente. Lembrando que a gente está só começando o ano aí, a nossa preparação, inclusive, para o Enem 2023. Eu vou estar com vocês quando chegar lá em agosto, por exemplo. Logicamente que a gente vai fazer as nossas super lives de revisão, que foi muito bacana em 2022. Vamos lá. Dito isso, deixa eu tomar uma água aqui. Dito isso, já vou abrir aqui logo de cara, fazendo a mágica da edição. Dito isso, já a primeira questão do Veste, que é de Guerra Fria. Já avisando vocês que as duas questões que a gente vai fazer hoje, acho que assim tá bom. Qualquer coisa depois eu subo um pouquinho eu aumento um pouquinho a minha imagem, tá? Dito isso, as duas questões que a gente vai fazer hoje, elas foram da prova de 2018. Como a gente colocou a regra aqui dos últimos 5 anos, tá? Elas foram, então, questões aí da prova de 2018. Eu só peço para vocês não confundirem, porque uma dessas provas, se você procurar a prova 2018, você vai ver que tem lá 3 provas, já dá uma diferença das outras que a gente fez. No vestibular 2018, a FUVEST costumava cobrar 2 questões, A e B, tá? As que a gente fez ontem e antes de ontem, vocês podem perceber que ela cobrou A, B e C, foram 3 questões. Não tem importância, é o mesmo modelo. Mas uma que você está fazendo aí na verdade, é da prova de conteúdos específicos, mas é o mesmo modelo de todas as provas. Então, tá tudo certo aqui, tá bom? A primeira questão de Guerra Fria, e aqui a gente já tem uma característica muito importante. Porque existe uma letra em inglês, uma letra de música que não tem a tradução. Então já torna um primeiro grande problema para a gente. Mas é um inglês bem fácil de se pegar. A gente vai ler aqui, vai entender. Eu andei pesquisando realmente se há um processo de tradução. Na prova eu não vi, tá? Vocês podem até deixar aí nos comentários. Mas não houve tradução da letra em inglês, não teve a parte traduzida, tá? Então a gente teve uma letra de música de David Bowie, mas enfim, vamos primeiro ler o texto, porque antes tem um texto, são 2 textos aqui, a música e um outro texto. Leia os textos, deixa eu colocar aqui, lembrando, caneta azul, azul caneta, tá marcado com a minha letra, para poder escrever na folha de respostas. Lembrando, tudo que você colocar aqui, se você fizer anotação nessa folha que a gente está aqui na hora da prova, conta como rascunho, não vai contar como sua resposta oficial, tá bom? Leia os textos e em seguida atenda ao que se pede. Queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos, queridos e toda a humanidade. Em poucos minutos, possivelmente, uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhe sobre estes últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar neste momento único e belo. Tudo o que eu fiz e vivi foi para isso. Então nós temos, olhando aqui o crédito, Yuri Gagarin, que é esse cosmonauta aqui, acho que nem vai dar para ver.
Eu tenho o Yuri Gagarin aqui, agora eu vou ter que fazer isso aqui. Eu já fiz isso outras vezes, eu tenho ele tatuado aqui no meu... Gosto muito do Yuri Gagarin. Aqui, ó, dá pra ver. Um cosmonauta. O que é o Yuri Gagarin? Yuri Gagarin é um cosmonauta. Professor, o que é cosmonauta? É porque na Rússia, geralmente nos países do leste europeu, a gente não se chamam astronautas, e sim cosmonautas, tá bom? Tem um outro termo, inclusive no chinês também, que eles usam também. Cosmonauta. Pra gente, hoje, mundo ocidental, a gente fala astronauta. Os russos e soviéticos, né, na época, falavam cosmonautas. Cosmonauta russo. Opa, voltei aqui, já fui para a questão. Fiz tudo errado aqui. Ó. Cosmonauta russo, da primeira missão tripulada da história a bordo da Vostok 1, lançada no dia 12 de abril de 1961. Na verdade, o primeiro homem a ir para o espaço, não é pisar na Lua. Na Lua foi em 69 que foi o Neil Armstrong pelos Estados Unidos, mas em 61 a União Soviética teve um grande avanço na Guerra Fria, subindo para a Lua, para o espaço, desculpem, não é para a Lua. E o Yuri Gagarin foi aquele que falou assim: a Terra é azul. Eu estou vendo aqui, a Terra é azul. Ele olha do espaço. Ele relata esse fato para a gente. Existem alguns satélites antes, tal, mas né, teve o primeiro ser vivo, a Laika foi levada para o espaço também antes, mas a gente está falando de tripulação de seres humanos. Então tá lá, em 1961, Yuri Gagarin faz esse feito. Depois a gente tem uma letra de música de 1969, Space Oddity, do David Bowie, que diz assim, eu vou falar já diretamente a tradução para vocês, né? Base de comando para o Major Tom, é um personagem fictício, tá? Na música criada por David Bowie, né? Então a base de comando tentando falar com agora um astronauta. Tá bom? Major Tom. Seu circuito falhou, né? Você consegue nos ouvir? Aí fala assim, você consegue, né? Fica perguntando, questionamento, essa parte aqui é do questionamento. Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Né? Em linhas gerais. E aí ele não responde. De repente, o Major Tom, o astronauta dos Estados Unidos, que é importante que se diga, fala... eu estou flutuando aqui em cima da Lua, mas não pousou, tá? Estou flutuando em cima da Lua, tá bom? E a Terra realmente é azul. Aqui faz uma referência, pô, o Yuri Gagarin, o texto aqui esse texto aqui não tá em a parte que o Yuri Gagarin fala, a Terra é azul, mas a gente sabe que o Yuri Gagarin disse isso. Então, fala assim, ó, a Terra realmente é azul, como os soviéticos falaram. E não há nada que eu possa fazer. Assim, no sentido estratégico, ideológico, bom, eles acertaram, a Terra é azul, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso mentir para vocês e falar, não, a Terra não é azul, os soviéticos mentiram para a gente. Então é um texto, aqui se trata da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e aqui se trata dos Estados Unidos. O que é isso? Guerra Fria. Então, ó, eu subi realmente. Só que em 69 a gente sabe, de fato, que depois os Estados Unidos chega à Lua. Então eu sei que tem muita gente aí que deve lembrar, tem uma série da Apple TV. Eu não tenho dispositivo Apple, tá? Mas eu assino a Apple TV muito por conta dessa série que é o For All Mankind, né? Que fala a história, um pouco da história. Enfim, eu não posso ficar dando spoiler, mas ela começa, eu sei que a série, eu tô só a primeira temporada mesmo, mas começa com e se? Na história não existe sim, mas é uma história bem interessante. Fica a dica se vocês já viram, deixa aí nos comentários, que é só o primeiro momento, tá? Falar aqui para vocês. Em 69, de repente, os soviéticos pisam na Lua. Então, como se fosse ao contrário. E aí você tem toda uma trama em cima disso, que começa na Guerra Fria, mas vai até acho que os anos 90, se não me engano. Bom, destrinchamos aqui os textos. Então vamos para a questão, né, gente? Vamos fazer as duas aqui então. Indique que conquista cada um dos autores se refere.
e seu significado simbólico no contexto internacional da época. O contexto internacional é a Guerra Fria, né? Então a gente já sabe disso. Então, olha só. E é muito simples, vocês não precisam ficar se matando, ó. São duas coisas que pedem aqui. Indique a que conquista cada um dos autores se referem. Primeiro Yuri Gagarin, depois o David Bowie. E qual que é o contexto. Então vamos para a questão, para a resposta. Resposta A. Vou colocar tudo aqui na minha letrona mesmo. Olha só. O primeiro texto. Texto. Vocês não precisam ficar se matando por causa disso. Já expliquei isso para vocês. Refere-se à conquista soviética com o cosmonauta. Você não precisa nem colocar o cosmonauta, tá, gente? Eu vou colocar o nome dele aqui. Yuri Gagarin, vírgula, e o segundo texto refere-se ao fracasso dos Estados Unidos. Aí a gente já engata o contexto que eles pedem. Em meio ao contexto da corrida espacial na Guerra Fria. A gente sabe que é um fracasso momentâneo, mas é aquele momento, tá? Não tá pedindo para depois chegou na Lua. Não estamos falando aqui da Lua. Que o Neil Armstrong chegou na Lua. Não é o que o texto está pedindo. Então a gente vai dentro do que o texto está pedindo. É isso que eu estou falando para vocês, ó. Então o primeiro texto refere-se à conquista soviética com o cosmonauta Yuri Gagarin, e o segundo texto refere-se ao fracasso dos Estados Unidos em meio ao contexto da corrida espacial na Guerra Fria. Tá bom? Até onde eles pediram, tá? Então, resposta direta pra gente aí. Pediu, na verdade, três coisas, porque qual que é o contexto soviético, qual que é o contexto dos Estados Unidos e qual que é o contexto da época. B, vamos para B agora. Vamos lá. Explique de que maneira cada um dos textos representa a tensão política e os conflitos internacionais dos anos 60, tá? Olha só. Os textos indicam a tensão da Guerra Fria. Opa, já fui para outra questão. Sempre acontece isso. Vírgula. Em meio à corrida espacial, que eu estou escrevendo muito rápido, aí ele está fazendo isso aqui, né? Em busca de. Aí, a Guerra Fria, gente. De hegemonia ideológica entre um mundo socialista e um mundo capitalista.
capitalista. É isso. Está explicando. O texto está pedindo para a gente explicar de maneira que representa a tensão política internacional dos anos 60. E eu passando de novo. Os textos indicam a tensão da Guerra Fria em meio à corrida espacial em busca de hegemonia ideológica entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Não tem mais o que falar sobre isso. É uma questão relativamente fácil aqui para a gente, tá? Agora, fizemos aí uma questão de Guerra Fria, vamos passar para a questão de imperialismo, tá? Então, assim, o mundo contemporâneo é a parte de história geral mais cobrada nos últimos 5 anos. Sei que você chega lá na hora da prova, não cobra nenhuma de mundo contemporâneo, mas aí, sei o quê? Mas porque tá dentro do contexto, tá dentro de edital, manual do candidato, e a gente precisa entender isso também. Eu espero que para você ter chegado na segunda fase, você estudou bastante, né? Mas vamos lá. Também uma questão de 2018, falando das relações imperialistas britânicas, tanto com China quanto com Índia. A Índia exporta, vamos marcar no texto, exporta para a China vastas quantidades de ópio, tá bom? Então a Índia exporta para a China vastas quantidades de ópio, para cujo cultivo possui facilidades peculiares. O ópio pode ser produzido em Bengala, melhor e mais barato do que em qualquer outra parte do mundo. Bengala, Índia, né? Se eu não me engano. E a China oferece um mercado quase ilimitado em suas dimensões. Então, a Índia exporta ópio para a China. O gosto por essa droga mexe com o sistema nervoso, leite de papoula, espalhou-se pelo Império Chinês, né? A despeito das severas regulações para sua exclusão. Excluir o ópio da China. Tem que ler o texto com calma aqui. E se diz que ele entrou no próprio palácio, lá na China. Não obstante, o consumo desse estimulante pernicioso eventualmente ser reprimido a um ponto de vista moral. Então a Índia exportava ópio para a China, mas a China não queria, sabe? Tinha resistência a isso, era de forma ilegal. Certo que ele promove diversos objetos que são igualmente desejáveis tanto pela Índia quanto como pela Inglaterra. Opa, entra a Inglaterra no meio, porque estava falando de China e Índia, agora entrou a Inglaterra, que era o país colonialista imperialista. A Índia, ao exportar ópio, auxilia o fornecimento de chá à Inglaterra. Tá? A Índia, ao exportar ópio, auxilia o fornecimento de chá para a Inglaterra. Tá bom? Vamos lá. A China, ao consumir ópio, facilita as operações de receita entre Índia e Inglaterra. A Inglaterra, ao consumir chá, contribui para aumentar a demanda por ópio indiano. Opa, então tem uma cadeia comercial aqui, uma cadeia. A gente chama de cadeia mercantil. Então é o seguinte, a Índia exportava. Atenção, vamos lá. É importante aqui destacar. Edward Thornton, Índia, 1835. Tá? O ano que a gente está falando é de 1835. Contexto. A Índia era neocolônia dentro do conceito imperialista britânico. A Índia era um protetorado da Inglaterra. O que é um protetorado? Aqui no canal tem vídeo sobre imperialismo, eu explico qual que é o modelo de imperialismo. Um protetorado é quando o país imperialista domina um outro país, na África ou na Ásia, na América mesmo, mas isso era mais comum na África e na Ásia, domina, mas não é uma neocolônia 100%. Era um protetorado, que significa que você mantém o poder local, mas esse poder local está sob proteção do país imperialista. Então a Índia mantinha o seu poder local nesse período. Só que ela tinha que atender os interesses de quem a dominava,
e era a Inglaterra. Então, a Índia vendia ópio para a China comprava, eles compravam, entrava ópio até mesmo sendo irregular. A Índia, só que a Índia era um protetorado britânico. Ela então está direto, vocês estão percebendo que está de forma indireta, que a Inglaterra, na verdade, ela lucrava com esse ópio que era vendido para a China. E a Índia também vendia chá para a Inglaterra. Então, a Inglaterra, na verdade, está até o centro dessa cadeia. Indique como o texto caracteriza a cadeia mercantil, tá falando o nome aqui, do ópio, e qual sua importância para a economia inglesa do século XIX e para as relações coloniais entre Grã-Bretanha e Índia, tá? Seguinte, a gente já vem aqui. Na verdade, já dei a resposta. A Índia era um protetorado britânico, certo? E por ser um protetorado britânico, a venda de chá para a Índia gerava lucros para a Inglaterra. É isso que o texto está querendo dizer? A pergunta aqui. Indique como o texto caracteriza a cadeia mercantil do ópio e qual a sua importância para a economia inglesa no século XIX e para as relações coloniais entre Grã-Bretanha e Índia. É basicamente isso. A gente coloca aqui, na cadeia mercantil, a Índia sendo um protetorado britânico fazia com que a sua venda de ópio para a China rendesse lucros à Inglaterra que estava no topo da cadeia, da hierarquia. Vou apagar aqui, que estava no topo da hierarquia, naquela relação imperialista. Então é isso que o texto, que a pergunta quer da gente. Na cadeia mercantil, a Índia, sendo um protetorado britânico, fazia com que a venda de ópio para a China rendesse lucros à Inglaterra. Acho que tem crase aqui, né? Que estava no topo da hierarquia imperialista. Ok. Então vamos para a próxima questão. Ver que a gente não precisa ser direto, mas você precisa saber do conteúdo. Logicamente, né, gente? A questão 2 fala assim pra gente, B. Eu falo 2, mas é B, né? Identifique e explique um conflito posterior, ou seja, algo que vem depois desse contexto que a gente está vendo, a 1835, que se relacione diretamente com os processos descritos no texto. Aqui, deixa eu só falar para vocês. É só vocês lembrarem. Aqui, a gente não está falando de uma relação direta Inglaterra e China, mas essa relação vai se tornar direta. Aqui é como se fosse o ponto de partida dessa relação. Posterior a 1835, o que eu consigo lembrar e que acho que é exatamente o que a questão B que é da gente, é que a gente fale da Guerra do Ópio, que é quando a Inglaterra ela começa a intensificar agora diretamente a venda do ópio para a China,
justamente para a China abrir mercados para a Inglaterra. Então isso vai gerar a guerra do ópio. A China vai resistir. A consequência, isso aí a gente vai ter duas guerras, né? A guerra do ópio 1, guerra do ópio 2, que vai gerar, inclusive a primeira, se eu não me engano, vai gerar, depois a gente não precisa ir até ali nessa questão, mas eu estou falando para vocês. A gente não precisa ir até aí nessa resposta. Mas isso vai gerar o Acordo de Nanquim, o Tratado de Nanquim, onde a China vai ceder a Hong Kong para a Inglaterra como área de influência para a Inglaterra. Ela perde essa guerra do ópio, ela tem que ceder a Hong Kong e fica sob posse inglesa até 1997. É um passado recente, inclusive. Eu não estou lembrando a data da guerra do ópio, eu posso até olhar aqui para vocês, mas o exercício não está pedindo a data, tá? Então, assim, eu não lembro a data, eu vou colocar, por exemplo, nem vou colocar aqui porque já não está valendo, porque eu estou lendo aqui no celular. Guerra do ópio é final já do século XIX, né? Ela já é posterior, se eu não me engano. Não. A primeira guerra é de... a guerra do ópio, na verdade, é 1839 a 1860. É um ano depois. Então é um ano depois, realmente. Mas eu não vou nem citar a data, porque o exercício não pediu, então ele não vai exigir de você isso, tá? A questão não pediu. Identifica e explica um conflito posterior a 1835. Então a Guerra do Ópio começa em 1836. Às vezes a gente confunde com data mesmo. Que se relaciona diretamente ao processo descrito no texto. Vamos lá. Então a gente coloca aqui assim, ó. B. A gente coloca aqui a Guerra do Ópio. Entre, agora a gente já está falando, China e Inglaterra, quando a China tentou impedir a venda, porque o próprio texto lá, saí daqui. O próprio texto fala pra gente, inclusive, vocês perceberam que o próprio texto mostra pra gente que a China não queria, era ilegal essa venda, a venda do ópio em seu território. Bom, é isso. É isso que a gente precisa. A guerra do ópio entre China e Inglaterra, quando a China tentou impedir a venda do ópio em seu território. Isso gerou a chamada Guerra do Ópio, a Guerra do Ópio 1 e a Guerra do Ópio 2. São duas guerras, na verdade, em um espaço de tempo, onde a ação inglesa conseguiu depois ficar com um comando com uma área de influência que é Hong Kong, certo? Então é isso. Vou voltar aqui então para minha tela. Vocês percebem que eu não estou aqui para ser o professor que vai passar a mão na cabeça? Eu falei naquele meu vídeo de análise do Enem, falando assim, a FUVEST é fácil, ou vou ficar só reclamando da FUVEST. É uma prova difícil. Segunda fase FUVEST é uma prova difícil. Mas eu acredito profundamente em vocês e acredito que se vocês chegaram até essa segunda fase, quer dizer que você tem um arcabouço teórico aí, um nível de estudo aí que conseguiu permitir-lhes que chegasse. Então, agora é a gente colocar em prática isso e vai dar tudo certo. Eu acredito muito nisso, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, acho que deu. Amanhã a gente vai fazer aí mais algumas questões para fechar essa semana, amanhã é sexta-feira, para fechar essa semana especial FUVEST. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo, deixa aí nos comentários, ajuda a engajar o canal. Tchau, fui!